para nós. Deus não tem a Canaã da terra para a sua igreja. Mas Deus tem a Canaã celeste, a Nova Jerusalém que desce dos céus. Deus tem a vida eterna. Além deste mundo, além desta vida. Deus nos salvou. O apóstolo Paulo diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pertencemos a Cristo. Fomos comprados e lavados pelo sangue de Cristo. E não pertencemos mais a este reino. Pertencemos agora ao reino do eterno. O reino que está sobre nós. Venha a nós o teu reino. Só que esse reino que em nós está, quando olhamos para Mateus 6, a oração do Pai Nosso, observamos o seguinte: vocês observaram que na oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo que Jesus ensina para o seu povo, vocês reparam que nessa oração, o eu, que é o ego, em grego, ego é eu, está ausente da oração do Pai Nosso. Vocês repararam que o eu está ausente? Não há eu na oração do Pai Nosso? Senhor, eu, me dá, eu. Na oração do Pai Nosso não existe isso, é inexistente. Não há. A oração do Pai Nosso, ela é teocêntrica. A oração do Pai Nosso é Deus por meio dos seus decretos que conduz a sua vida da forma que Ele desejar. Não é eu. Não é seja feita a minha vontade. Assim na terra como no céu. Mas que a sua vontade seja estabelecida, assim na terra como no céu, sobre a minha vida. Aqui na terra, a minha vida está sob o decreto e a vontade de Deus. E no céu, também. No céu também. Ao contrário do que muitos televangelistas dizem por aí, não, tem que ser eu, e olha no espelho e diga, eu sou. Eu sou mais. Eu sou apenas um disso. Ninguém é digno de dizer eu sou, a não ser esse um, que é o Senhor. Porém, meus irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos dá esperança. A nossa esperança está em Cristo. Esquece o mundo, irmãos. Quando eu digo para você esquecer o mundo, eu não estou falando para você parar de trabalhar, tá, irmão? Você parar de estudar, não é isso. Tá? Fazer igual aconteceu, eu não vou dizer nome de denominação, tá? Aconteceu o que aconteceu num período histórico que aconteceu em 1844. Que foi considerado um tempo na vida de muitos cristãos, assim, terrível. Porque existia um pastor chamado William Miller. Ele vai processar que já morreu há muito tempo atrás, há mais de 100 anos. William Miller, tá? Um pastor chamado William Miller, que em 1844 ele disse o seguinte: olha, Jesus voltará tal dia, tal mês de 1844. Pode se preparar, está voltando aí. Aí o que aconteceu? Todo mundo começou a fazer dívida. Todo mundo começou a fazer o que, olha, uma loucura, sabe? Dá para os pobres, mas Jesus não vai voltar? O que vai dar para os pobres agora? E todo mundo esperando, de repente Jesus não veio. Então esse dia na história da igreja ficou conhecido como o grande desmontamento. Porque foi um negócio, sabe?
E esse camarada aí, ele é o fundador de uma grande denominação no mundo, tá? De uma grande denominação no mundo, tá bom? Enfim, eles guardam a lei, só isso, tá? Não vou falar mais, tá bom? E pode ter certeza que hoje eles não estão reunidos, tá? Pode ter certeza, hoje não, tá bom? Mas por ética eu não posso falar nada. Então, irmãos, enfim, essa é a esperança dos movimentos falsos que ensinam ficar nessa terra. Eles querem ficar nessa terra. Eles gostam da terra, eles amam a terra. Eles querem ficar na terra. Entendeu? Mas a vontade de Deus sobre nossa vida é soberana. Isso é na palavra. Então, meus irmãos, sigam a Cristo. Continuem trabalhando, estudando, crescendo, lutando pela sua família. Não pare. Continue fazendo seu tratamento médico, confiando no Senhor, mas a sua esperança está em Cristo. Cristo é o centro da sua vida, meus irmãos. Você e eu, nós não somos o centro de nada. Cristo é o centro da sua família, Cristo é o centro da tua vida, Cristo é o Senhor da tua vida. Por quê? Porque Ele, só Ele é a nossa esperança. Não temos outra a não ser Ele. Ele é a nossa segurança, não temos outra a não ser Ele. E Ele é a nossa salvação, porque Jesus significa Javé é a nossa salvação. Ele é o que temos de mais importante nessa vida. Nada mais importante do que Ele. Então, meus queridos, continuemos na nossa caminhada. E com certeza a nossa caminhada terminará onde aquilo que Paulo ensinou em 1 Tessalonicenses capítulo 16, 17, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontrar o Senhor nos ares ou nas nuvens. E para sempre estaremos com o Senhor. Esse texto é uma referência ao casamento judaico. Paulo está usando esse texto para fazer uma referência ao casamento judaico. Vocês percebem que a igreja é a noiva de Cristo. Cristo é noivo. Então Cristo sai da casa do Pai, se encontra com a igreja nas nuvens e volta para a casa do Pai. Sabe como que era o casamento judaico nos tempos de Cristo? O noivo saía da casa do Pai, se encontrava com a noiva no meio do caminho e voltava com a noiva na casa do Pai. Então, quando Paulo diz isso, Jesus, ele vai se encontrar conosco no meio do caminho, nos ares, e aí ele nos levará para a casa do Pai, onde nós vamos participar primeiro do bema de Cristo. Sabe o que é o bema de Cristo? O bema de Cristo é o tribunal de Cristo, é o tribunal da igreja, meus irmãos, tá? O tribunal, não pensem que a gente vai para o inferno, tá? Primeiro vamos passar pelo bema de Cristo no céu, que é o tribunal de Cristo, tá? Todos nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Ali vai ter entrega de galardão, etc. E depois é a ceia, é as bodas do Cordeiro. E quando o Cordeiro vai celebrar com a igreja, a festa. Vai ter uma festa no céu com a igreja. Mas primeiro vai ser o tribunal, meus irmãos. Sinto muito falar, todos nós passaremos por ele, tá? Esse tribunal não é para condenação, tá? Mas é complicado, tá? Tá bom? Tá bom? Mas o que importa é que somos salvos, certo? Depois aí é cada um em Cristo, cada um fez com o seu corpo aqui na terra, tá bom? Irmãos, Jesus é a nossa esperança, é a nossa salvação. Permaneçamos firmes, seguindo, e mais, não esqueçam de orar.
por você, pela sua família e por essa igreja. Ok? Porque o Senhor está no nosso meio. Oremos. Obrigado, meu Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, por esta igreja. Obrigado, Deus, porque o Senhor está conduzindo esta igreja. E logo, logo aí, graças a Deus, nós temos certeza que o novo pastor será sendo empossado. Enquanto isso não acontece, o Senhor está no nosso meio nos conduzindo. Abençoe cada membro desta igreja. E eu peço que o Senhor abençoe cada membro desta igreja durante essa semana. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe. Gente, essa pregação me trouxe informações novas ou que eu não me recordava. E vamos correr atrás do nosso galadão, irmãos, porque esse tribunal aí, que a gente precisa correr atrás do nosso galadão. Fazer a obra de Deus com amor, com sinceridade e com comprometimento, né? Brincadeiras à parte, nós precisamos estar fazendo a vontade de Deus na nossa vida, porque ela é boa, perfeita, ela é agradável aos olhos do Senhor. Avisos: não estamos tendo culto de quarta-feira, assim que tivermos a data do pequeno grupo multiplicador, engasguei. A gente passa por os irmãos, né? Porque, já está aí, ó. Então, dia 19, às 20 horas, já foi. Dia 26, dos 5 às 20 horas, na Avenida Ana Camargo, na casa do Milton e da Maria Helena, né? Ana Camargo, 284. Todos estão convidados. Vamos encher a casa do Milton e da Maria Helena. 6 horas, nós ora. É um trocadilho que foi feito para que, convocando os irmãos para estar aqui às 18 horas, orando em prol de tudo o que acontece na nossa igreja, pela sucessão pastoral, né, que é o foco de nossas orações, tem sido para que Deus nos direcione para a escolha do pastor, do novo pastor. Teremos o primeiro workshop de músicos aqui na nossa igreja, né, dia 18 de julho, um sábado, às 9 horas da manhã até às 17. Então, com café da manhã e almoço incluso nesse valor de R$70. Tá certo, irmãos? Também teremos o jantar dos casais, dia 12/6, sexta-feira, às 19 horas aqui na igreja. O valor do investimento, viu, maridos e namorados, R$60. E acompanhe as nossas redes sociais, né? O engajamento que nós fazemos nela atinge muitas pessoas, né? Eu falo pela minha mãe assiste nossos cultos lá na Bahia. Então, ela não tem como ir à igreja por dificuldade de locomoção e ela assistiu os nossos cultos, né? Irmãos, os líderes da igreja, conselho fiscal, o irmão Ronaldo pede para que os irmãos fiquem um pouquinho depois do culto, nós nos reuniremos, a liderança da igreja toda e diretoria, né? A gente vai conversar um pouquinho assuntos pertinentes ao reino, tá? Vou pedir para o pastor Alexandre orar, dar a menção pastoral e estaremos encerrados. Amém. Oremos. Obrigado, Deus eterno, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvamos a Deus pela sua tão grande salvação e pela sua misericórdia que se renova em nós dia após dia. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. E que Deus abençoe.